tema que vos queria comentar hoje, ao fim do dia, e já passeando um bocadinho, talvez porque é um tema dos nossos tempos, um tema pertinente, e a razão das alturas em que certas empresas acabam por influenciar as outras empresas. Ou seja, a questão dos créditos, as dívidas que umas têm para com as outras, as obrigações que umas têm para com as outras, e que no fundo são os tribunais que muitas vezes são chamados a resolver numa situação já de última instância. Claro que poder-nos-ão dizer que os acordos foram feitos para se cumprir e que, para todos os efeitos, os homens apertavam a mão e o assunto ficava resolvido e ficava acordado. A importância de um contrato escrito é cada vez menos tida em conta e, se me permitem, muitas vezes sinto a falta deles, nem que seja de um simples mail. E realmente o mail tem um inconveniente, ao contrário do que tinha o fax, do que tinha o telex, tem o inconveniente de não ter a prova da recepção. O mail ainda, obviamente que às vezes se recebe a prova da recepção, mas muitas vezes não se recebe, e defende muitas vezes com a falta da prova de que foi do outro lado recebido e foi guardado. Chego depois à audiência e não tenho o tal documento em que demonstra que foi, olha, por exemplo, uma venda de uma manada de vacas, que X vacas foram vendidas àquele senhor por aquele preço. Obviamente que, deixem que vos diga, as vacas têm um cartão, um número de identificação e, portanto, tal como um cidadão, também as vacas podem ser facilmente identificadas. O certo é que, se o contrato não tiver essa identificação, no contrato não estiver a identificação desses animais, não sabemos que são esses e podem ser outros quaisquer. E, portanto, falta-me, quando chegamos ali àquele local em que tudo vai decidir, falta-me essa prova de que são aqueles os animais que vão ser os animais comercializados. Eu estou-vos a chamar a atenção para isto porque, obviamente, 1000 vezes direi que preciso dos documentos para provar depois em julgamento e, como já vos falei da questão da prova, e depois me falta muita documentação, porque na avidez e talvez na rapidez com que os contratos são feitos, quando há grande quantidade de vendas, não temos o tempo que necessitamos para fazer as coisas como devem ser. Mas pronto, vamos perdendo aqui e ganhando acolá, e para todos os efeitos vamos tendo a possibilidade de, quiçá às vezes perder, às vezes ganhar, mas porque não temos essa tal prova de que aquele animal é que estava a ser vendido. Às vezes são uma caminhonete de vacas, outra vez é só apenas um cavalo de corrida que vale mais do que várias manadas de vacas. Mas o exemplo que vos estou aqui a dar é um exemplo em que temos, portanto, animais nessa comercialização. Mas pode ser, por exemplo, uma encomenda de fazer um carro, de fazer uma casa, aquilo que nós chamamos o contrato de empreitada. O contrato de empreitada, como por exemplo, mandamos pintar o nosso prédio, onde várias pessoas, 20 pessoas vivem, esse contrato poderá parecer insignificante, que não é só pintar por ali umas tintas, mas há vários requisitos que têm que estar ali, e vou-vos chamar a atenção para alguns, como por exemplo, o prazo de pagamento, o seguro das pessoas que vão andar nos andaimes ou penduradas
nas cordas a pintar. Se a empresa que estamos a contratar não nos assegurar que essas pessoas estão seguras, o dono da obra, ou seja, os donos do prédio, é que são os responsáveis pelo acidente e pela morte, se for caso disso, esperemos que não, do pintor que anda lá em cima. Também, nesse contrato, além do seguro de acidentes de trabalho, tem que estar também o seguro de responsabilidade civil para, se um transeunte for a passar e lhe cair um andaime em cima, a responsabilidade não ser dos condóminos, mas ser da pessoa que contratou, portanto, que foi contratado, portanto, o empreiteiro que está a fazer a obra, e transferido também para a tal companhia de seguros que essa empresa de pintura contratou. Outra coisa que é importante é no pagamento que vos falei ao bocado, a tal condições, é saber em que momentos é que se deve fazer os pagamentos. Aquilo que vos aconselho é, quer de um lado, quer do outro, é que não se pague tudo de uma vez e se vá pagando paulatinamente. A tradição é haver com a adjudicação um pagamento, depois no final haver um pagamento mesmo no fim, e depois ser feito normalmente é os 10% que ficam como reserva para ver se ficou tudo bem. Obviamente temos os 5 anos para prazo de garantia, e depois a meio da obra também, se quiserem, para haver um reforço daquilo que se está, dos materiais, haver também um pagamento intermédio, ou seja, 3 ou 4 pagamentos e não só um. Realmente também se pode pedir uma garantia, ou seja, que seja depositado um montante X para ficar garantido se essa obra vai ficar devidamente concluída e que, portanto, vamos ter o prédio como deve ser no final. Há também a questão da recolha dos lixos finais, ou seja, aquilo que, no fim, a obra deixa de resíduos. E também uma coisa importante que não nos podemos esquecer é os princípios e os fins, porque, para mim, uma coisa importante é uma cláusula, aquilo que nós chamamos a cláusula penal, em que exigimos que a obra seja terminada no prazo tal, se não houver chuva, obviamente, mas, portanto, acho que é importante não esquecerem também esse final, esse prazo que fica estipulado, que não há dúvida que ele vai acabar ali, e se não acabar ali, há uma penalização, um desconto ou, quanto muito, uma necessidade de compensação por esse atraso. Só pena de, se não houver esse prazo, poder o andaime ficar colocado durante vários meses, quem sabe. Uma coisa importante também é que a colocação de andaimes exige isso é fundamental, e o empreiteiro terá que vos assegurar que faz isso, exige uma licença camarária para ocupar o espaço na via pública. E, portanto, eu peço-vos que leiam essas provas todas, esses documentos todos, e antes de começarem a obra, antes de começar a pintura, tenham o cuidado e saibam que pode haver responsabilidades e a responsabilidade pode ser a vossa. Boa sorte!